Boa tarde, boa tarde. Programa Negros Online, com a parceria da TVT, sempre Zumbi dos Palmares, na TV Zumbi, e agora com o nosso presidente de honra da Zumbi dos Palmares, Tobias da Vai Vai. Nós vamos hoje conversar sobre um grande eixo temático, sobre racismo, política e o fundo eleitoral para negros. Tobias da Vai Vai, suas primeiras impressões. Boa tarde a todos, boa tarde, nossos internautas. É um prazer novamente estar aqui. A impressão que eu tenho eu percebo duas coisas. Primeiro, que avançamos, né? Pelo menos a gente está podendo discutir o tema e colocar, né, as nossas reivindicações. Graças a Deus estamos dentro da pauta. E isso é um bom início, porque a partir desse ano, né, nós temos, a cada 2 anos, nós temos eleições municipais e eleições gerais. Eu vejo que esse avanço muito positivo. Agora, só que nós temos que colorir melhor esse nosso parlamento, né? E eu acho que essa determinação, essa lei, ela vai nos beneficiar, sim. Só que está engatinhando ainda, né? Mas a gente tem que bater. Nada foi fácil, gente. Nós passamos aí 350 anos de escravidão e estamos há 100 e poucos anos só de 130 e poucos anos de abolição da escravatura, né? Que a gente conta a partir do dia 13 de maio, quando foi proibido o tráfico, né, de escravos no Brasil. Tobias, primeiro, eu não me apresentei para o grande público, sou Humberto Adame, sou advogado, estou falando aqui do Rio de Janeiro, esse bate-papo hoje com o Tobias. Eu quero falar da minha experiência como candidato a deputado federal pelo PSB aqui no Rio de Janeiro. É a terceira vez. A primeira eu nem concorri, eu desisti, mas contou. Depois tivemos para vereador também, e agora para deputado federal. Mas foi a primeira vez, e trocando de partido, que eu tive tempo na televisão. Teve um fundo eleitoral que foi significante, muita gente achou que era pouco, que queriam mais, muita gente teve muito mais, mas eu acho que foi um montante significativo. E com a pauta que é a minha pauta de sempre: discriminação racial, racismo e reparação da escravidão, que, aliás, é uma pauta difícil, é uma pauta que dificilmente você vai se eleger, mas é a pauta mais importante da República. Ninguém mais, nenhum partido fez referência, você vê que esse assunto não entra no debate eleitoral, não entrou nas candidaturas para deputados e estaduais e federais, e também de governadores, e nem a de presidente da República. Então, por isso mesmo, que é uma pauta única, eu acho importantíssimo. Essa pauta ela tem que ser martelada dia e noite, porque, como você bem o disse, é uma pauta que desde o dia 13 de maio, a gente vem batendo no assunto. E aí, aboliu a escravidão, e aí o que aconteceu? Aconteceu, primeiro, a libertação dos cativos, aconteceu no plano transcendental, você tem a Umbanda com os caboclos, né? Quem eram os caboclos? Então, é importante você preservar, e tem também a luta dos abolicionistas. Mas eu queria focar, então, nessa questão do fundo eleitoral para negros. Nós tivemos aqui um evento, uma visita ao presidente do Tribunal Regional do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Elton Leme, e nós devemos fazer um evento lá, um grupo de candidaturas negras, focando em 3 assuntos. Primeiro, a distribuição
desproporcional que foi feita entre candidaturas brancas e candidaturas negras. Os negros tiveram muito menos do que grande parte das candidaturas brancas. Então, a questão de racionalidade, ser razoável e ser proporcional à distribuição desses recursos do Fundo Eleitoral para Negros é uma discussão importante, porque a regra é que você teria que dar 30% dos recursos do fundo, mas podia ser para uma candidatura negra só. E, na verdade, candidaturas brancas tiveram muito mais dinheiro. A segunda ponto é que nem todas as candidaturas negras tiveram nem um pouquinho de recurso. Alguns candidatos e candidatas negros, especialmente mulheres, não tiveram nenhum recurso. É um ponto para você discutir. E terceiro ponto que eu queria colocar na discussão é a questão da fraude na autodeclaração, que é um assunto que permeia desde os vestibulares, né, com política de cotas e também a do ProUni, você vem tendo fraude de pessoas brancas se autodeclarando pardas ou pretas, mas para obterem os benefícios da política pública de inclusão e de ação afirmativa, e que é uma política pública. Então, a fraude ela é uma coisa muito séria. E aí eu quero, para passar a bola para o Tobias, chegar ao exemplo que a gente teve com a ANAM, Associação Nacional da Advocacia Negra, e o jovem advogado daí de São Paulo, o Estevão, o doutor Estevão, que foi sustentar no pleno do Conselho Nacional de Justiça um juiz candidato se autodeclarando pardo, mas que era branco, e que já tinha passado, inclusive, pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, já ia tomar posse, e o plenário do CNJ, sob a presidência já da ministra Rosa Weber, declarou que ele era branco e que, portanto, anulou toda a discussão que passou pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mas por causa da fraude na autodeclaração. São temas que vão vir para essa discussão, qualquer que tenha sido o resultado da eleição, esses temas continuam, porque são temas de uma gente que não entra na composição do legislativo brasileiro, em grande parte. São sempre poucos representantes dos 503 deputados. Tobias. No caso específico desse juiz aí, você frisou, é uma fraude, né? Uma coisa vergonhosa, porque é engraçado que hoje Candeia uma vez falou isso, né? Lá atrás ele dizia, ele faleceu, se eu não me engano, em 78, Candeia da Portela, você, como carioca, você sabe quem era, a importância do Candeia. Ele dizia, no início, ninguém queria se meter com a escola de samba, principalmente os brancos, né? Eram raríssimos os brancos que se envolviam com a negrada, né? Agora, hoje, você vê como a coisa está mudando. Eu vejo até um avanço nisso também. Pode parecer maluquice, mas é até um avanço. Porra, você quer ser preto que nem eu? Porra, que legal. Muito me honra, né? Lembra aquela piada do filho argentino, né? Do filho e o pai argentino. Eu não posso perder a piada. Os dois, né? O pai e o filho assistindo televisão, e o filho não parava de olhar para o pai, né? Ficava olhando o pai assim, admirando, né? E o pai lendo um jornal, tal, e o menino olhava para ele e perguntou para o menino, questionou: Mi hijo, ¿qué está a mirar? Ele, papá, quando eu crescer, eu quero ser como você. Sim, me gusta muito, mas por quê? Para ter assim um hijo como eu. Você vê como é que é, né? Então, hoje, aquela coisa do consciência negra, orgulho, né, da gente pertencer a essa raça maravilhosa que construiu esse país, né? Os nossos antepassados derramaram seu sangue aqui para construir a riqueza
desse país que hoje nos afronta, hoje nos discrimina, hoje nos impede, hoje nos boicota, nos sacaneia, né, vamos dizer assim. Mas até nisso eu vejo um lado positivo, né? E é lógico, a fraude Você foi sabe. descoberta, ele dançou. Mas olha só, o difícil é você saber que no Tribunal de Justiça ele passou pela comissão de heteroidentificação, foi ratificada, e se não é não é o CNJ entrar, e no julgamento difícil. Mas o que eu mais gostei foi que o Estevão, que é um jovem advogado, é muito bom ter jovem advogado, ele que anda com aquela bandana, não sei se você lembra, eu já vi ele de bandana Uhum. aí, ele com aquela bandana foi lá. Lógico que eu participei nos bastidores, né, e ele com a bandana foi lá e disse assim: olha, estão falando o tempo todo em corrupção. Aquele que frauda cotas é corrupto também. É porque ele está fraudando a política pública de inclusão de afrodescendentes. É um corrupto. E os caras ficaram muito bravos, porque foram chamados de corruptos. Ah, não tem Fala-se outro tanto em nome, corrupção. Hein? mas não tem outro adjetivo. É, estão corrompendo a política pública de inclusão de afrodescendentes, de pretos e pardos. E são pessoas que, embora possam até ter uma pele clara e ter um sentimento de pertença, de pertencimento, porque seu avô, sua avó, sua tataravó, eles não sofrem as mazelas da discriminação. Portanto, a política não pode ser para ele, tem que ser para quem realmente sofre os efeitos do racismo no Brasil. E as pessoas de pele clara não são perseguidas pela polícia, não são paradas nos sinais dos bancos, não sofrem esse tipo claro de discriminação, embora elas possam ter, por algum detalhe familiar, essa sensação de pertencimento ao grupo dos pretos e pardos que formam os negros. Mas daí a se beneficiarem das cotas é uma discussão que vai longe. Eu, dia 9, estarei em Pernambuco, dia 10, estarei em Pernambuco, fazendo a defesa de um caso dos cotistas pretos e pardos da Polícia Rodoviária Federal. É um concurso para 3.000 vagas, e os cotistas, além do número 900, eles acabaram não tendo sequer a redação corrigida, quando o Supremo Tribunal Federal diz que a política pública tem que estar em todas as fases do concurso. Simplesmente botaram para fora. Então, estaremos com os cotistas pretos e pardos lá em Recife, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Mas essa discussão ainda vai longe. Nós vamos ter... E muito... Você falou em samba aí, falou no Candeia. Eu tive, algum tempo atrás, aqui o prazer de entregar a medalha Luiz Gama para o Ney Lopes, uma festa muito bonita no Instituto dos Advogados Brasileiros. Ney Lopes com 80 anos, ele que era advogado e mais conhecido como sambista, mas que é autor de livros, de dicionários, um poeta, um intelectual da mais linha na verdade, ele merecia um prêmio Nobel da Paz porque é um gênio. Em qualquer outro país do mundo, ele seria reconhecido como Abdias Nascimento, um gênio dos brasileiros, né? Uma pessoa que bate bola em vários campos e que fica conhecido só como sambista, né? Mas recebeu a medalha Luiz Gama. Fala do Ney Lopes.
Ah, grande Ney Lopes. Abre as asas sobre nós, ó Senhora Liberdade, por caridade. É, isso é muito lindo, né? Ele é de uma inspiração, assim, de uma sensibilidade imensa, né? E me fez lembrar também aqui o caso do ACM Neto, né, na Bahia. É, Pô, do o Negão, Cassemi Negão é Neto. o adversário dos adversários dele, falou, poxa, a gente sempre foi muito amigo, muito próximo, eu não sabia que você era negão, né? Aquilo ficou tão feio. É a mesma coisa, eu É lembro de uma Negão de escola. eleição. Eu lembro de uma escola de samba aqui de São Paulo, foi uma coisa engraçada. Nós fizemos uma homenagem à comunidade japonesa em 98, 90 anos da imigração japonesa. E nós trouxemos a comunidade japonesa para para desfilar com a gente. Houve uma integração, né? Como é que você vai fazer uma festa de aniversário sem um aniversariante? Agora, teve uma outra agremiação que ela também quis repetir o centenário, né? Mas aí não teve a comunidade japonesa, né? Então aí o pessoal foi caracterizado de japonês, né? Como lembra da cabana do Pai Tomás, eles pintaram o Sérgio Cardoso de preto, né? Para ele esqueceram que tinha e tinha atores negros que podiam, né? Milton Gonçalves, por exemplo, poderia ter sido o Pai Tomás na ocasião, né? Então aquilo ficou muito chocante, né? Muito, você vê e a mídia, né? Assumir isso, admitir uma coisa dessa, né? É como eu e você. Agora a gente vai lá para a China, vamos fazer curso lá de Kung Fu, como é que chama lá? No Japão, vamos ser. Afro-chinês. Fazer japonego, né? Japonego. Afro-chinês. Ou no Japão, japonego, É, né? mas tem um aspecto interessante Vamos fazer que um curso de a samurai. pessoa, mas a pessoa pode ter a sensação de pertencimento. É uma coisa das mais difíceis, porque você tem pessoas de pele clara que têm parentes Sim, negros no seu. Minha avó é cheio, todo mundo sabe um exemplo, inclusive de mães e avós pretas que a filha nasce clara e que a avó vem com um carrinho passeando com a neta e o nego acha que é a babá. E não é a avó mesmo, é aquela maldição de campo. Então, isso. Agora, a política pública ficou acertado pela decisão do STF, na ADC, Ação Declaratória 41, que foi, inclusive, protocolada pela OAB, a pedido da Comissão Nacional da Verdade, da Escravidão, que eu presidi por 3 vezes, 3 gestões, que o critério é o fenótipo. Então, você pode ter um fenótipo com a sua cara clara e você ter realmente uma avó, o pai, a mãe, a tataravó preta. Mas isso não dá direito a você, porque você não sofre aquele tipo de discriminação. Então, o critério é fenótipo, não é genótipo. E é isso que dá a confusão. O ACM, talvez ele possa ter até um parente negão lá, que eu não me lembro, não sei qual é, e por que ele sente isso lá na Bahia, que a Bahia, 84% de pessoas negras, pode ser que ele tenha essa sensação de pertencimento. Agora, para ele se declarar na política pública e se beneficiar, inclusive, porque na próxima eleição o peso vai ser 2 para a obtenção do fundo eleitoral. Aí é fraude e é corrupção. sim, com Essa certeza. é a nossa bandeira. É onde eu digo que a gente até avançou, né, por conta de que os próximos pleitos, né, vão diminuindo essas desigualdades, né, e a gente vai ter mais oportunidade, porque a eleição você se faz com dinheiro, porque é um trabalho. Ninguém vai sair distribuindo papel, distribuindo santinho, balançando bandeira de graça na esquina, porque o candidato é bonito. É um trabalho, né? Então você não pode escravizar uma pessoa. A militância. A militância falou, distribui santinho aí, depois a gente vê como é que faz, né? Não, não é bem assim. É um trabalho, né? Alguém tem que pagar essa conta. Então, eu vejo que daqui 2 anos, espero que a gente tenha aí candidatos afro
e com qualidade também, né? Não é o fato de só ser preto que dá o direito. Não, tem que ter alguma formação, né? Tem que ter algum entendimento. Tem que saber pelo menos cantar um refrão do samba, né? Tem que saber pelo menos cantar o samba enredo. Vai desfilar na escola de samba? Tem que cantar o samba enredo. A pauta é o mais importante, né? E eu acho que a discussão tem que começar agora, porque, veja bem, se o partido, eu como candidato aqui vi isso bem de perto, eu acho que o partido, eu mudei para o meu partido há 2 meses antes da eleição, estava na rede, fui para o PSB. Eles me deram um montante de dinheiro, eu consegui fazer. Agora, nada comparável com os grandes candidatos que receberam 10, 15 vezes mais. Mas eu como nunca tinha tido nenhum tipo de recurso desse montante, eu acho que fui bem, me comparando lá. Agora, alguns candidatos não tiveram nada. E a regra é essa. O partido pode resolver colocar o dinheiro todo numa candidatura e deixar todos os outros sem nada. Olha aí a discussão. Porque existe uma cota, né, quantitativa dentro dos partidos, ó, tem um número X de candidatos, negros, indígenas, mulheres e tal, mas tem que ser proporcional também à distribuição do recurso, né? Sim, mas se ele quiser pegar e botar todo o dinheiro num candidato só, e aí eleitoralmente, a discussão é importante, porque você concentrar todos os recursos numa única candidatura, como você estava dizendo que dinheiro é importante, claro, isso faz do candidato viável. Com você certeza, não adianta ter muitos candidatos e nenhum deles chegar a lugar nenhum. É uma discussão que vai pegar fogo aí. Isso depende da gente também, né? Um pouco da gente, né? Falou, tem 10 pleiteantes. Bom, vamos ver os que estão em melhores condições de se investir esse fundo eleitoral. Isso não é jogar dinheiro fora. Pois é isso que está toda... Agora, em regra geral, eu vi, a gente já vai caminhando para o final, já aparece o nosso diretor dando tempo aqui, e a gente vai ter que se despedir, então. Quero agradecer muito a presença do Tobias do Vai-Vai, dizer que o tempo acabou, e só nos resta agradecer e dizer até logo. Abraço, valeu. Tobias. Tamo junto.